Jeremias, capítulo 16. A vida de Jeremias é um aviso. O Senhor Deus falou comigo novamente. Ele disse: não case, nem tenha filhos neste lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis, ninguém chorará a morte deles, e não serão sepultados. Ficarão espalhados pelo chão como esterco. Serão mortos na guerra, ou então morrerão de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tenha gente chorando. Não fique triste, nem chore por causa de ninguém, pois eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz. Não os amarei mais, nem terei pena deles. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra, mas ninguém vai sepultá-los, nem chorar por eles. Ninguém se cortará, nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá nem beberá junto com uma pessoa para a consolar pela morte de um querido. Ninguém mostrará simpatia, nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido seu pai ou a sua mãe. Também não entre numa casa em que haja festa. Não se sente e não coma, nem beba com eles. Escute aquilo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar por que foi que resolvi castigá-los tanto assim. Eles vão perguntar: de que crime somos culpados e que pecado cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então você dirá que a resposta do Senhor é esta: os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses e os serviram e adoraram. Eles me deixaram e não obedeceram aos meus ensinamentos, mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Por isso, eu os expulsarei desta terra e os jogarei numa terra que nem vocês, nem os seus antepassados conheceram. Ali vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei bondoso para vocês. A volta à pátria. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim como o Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel. Mas jurarão por mim como o Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. O castigo por causa da idolatria. O Senhor Deus diz: mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos das rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim, e os pecados deles não escapam da minha vista. Vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos, que são tão mortos como os defuntos. Eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. As nações voltam para Deus. Eu disse: ó Senhor Deus, Tu me proteges e me dás força. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra, as nações irão a Ti e dirão: os nossos antepassados só tinham falsos deuses, tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse: por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre, e eles saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias capítulo 17.
o pecado e o castigo de Judá. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Azerá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e, no fim, não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que Te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a Ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Jeremias pede a ajuda de Deus. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a Ti. Os outros me dizem: onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, Tu sabes disso. Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles, acaba com eles completamente. O sábado. O Senhor Deus me disse: Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois, vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que, se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado. Que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração, que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve.
Eles andarão em carros e montarão cavalos junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povos em volta de Jerusalém e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso e ofertas de gratidão. Mas se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-lo. Jeremias, capítulo 18. O pote de barro. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. O povo rejeita a Deus. Portanto, eu, o Senhor, digo: perguntem a todas as nações se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas outras rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos como pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. O plano para matar Jeremias. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: ó Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesses nada contra eles enquanto estavas irado. Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome ou que sejam mortos na guerra. Que as mulheres percam os seus maridos e filhos, que os homens morram de doenças e que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma quadrilha ataque de surpresa as suas casas e que eles gritem de medo.
pois cavaram um buraco para eu cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apagues o seu pecado. Joga-os no chão, derrotados. Trata-os assim enquanto estás irado.